Do Senhor. Meus amados, vamos estar em pé por mais um minuto, por favor. Eu quero mais uma vez externar minha gratidão. Já estou com saudades, amanhã estou retornando ao Rio de Janeiro, mas eu quero agradecer do fundo da minha alma a toda a igreja aqui em Santana do Livramento, a todos os irmãos que se empenham no reino de Deus aqui nesta localidade. Não tenho palavras para agradecer ao pastor Cisino, missionária Elba, toda a equipe, pela honra, pastor, que o senhor sempre me dá, tá bom? De vez em quando eu recebo alguns elogios, como o pastor Fernando me fez aqui, mas eu tenho meus pés bem no chão e sempre entendo que o senhor é o mentor de todas as coisas depois de Deus. O senhor sabe que o senhor pode contar comigo não só nos grandes congressos como esse aqui, mas também lá nos ribeirinhos do Amazonas, no Haiti, aonde for necessário, eu vou estar lá falando a palavra de Deus. Portugal, isso, vamos estar agora na semana, sem ser esta, primeira semana de outubro, vamos estar ali em Lisboa. Aquela viagem do ano passado marcou a minha vida. Deus abençoe o senhor, missionária Elba, um carinho muito grande. Trago um abraço da minha esposa para a senhora também. Pastor Fernando, meu amigo, eu quero um dia poder retribuir o seu carinho lá no Rio de Janeiro. O senhor e a sua família, tenha certeza que serão tratados como príncipes ali. E aquela turnê na África está de pé, viu? Irmão Daniel também quer ir conosco, né? Deus abençoe o senhor também, irmão Daniel, sua esposa, pelo carinho do trabalho aqui. Irmão Rafael também, Deus abençoe o senhor, sua esposa, toda a sua equipe. Se eu for falar os nomes aqui, nós vamos ficar até amanhã de manhã. Irmã Ruth também, que está acompanhando o pastor Cisino, Deus abençoe o carinho da senhora, o seu carisma, Deus abençoe poderosamente. Meus amados, quantos querem ouvir a palavra de Deus, diga amém. Pegue a sua Bíblia comigo, vamos ler dois textos. 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 34. 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 34. Depois, 2 Samuel, no capítulo de número 9. 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 34. Depois, 2 Samuel, capítulo de número 9. Se o vizinho está sem a Bíblia, você pode dar uma carona para ele para que façamos a leitura da palavra de Deus. Deus abençoe o pastor Bruno Hassan também, que foi muito usado por Deus aqui, nos antecedendo. Deus abençoe a vida desse ungido servo de Deus. Quem achou o texto de 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 34, diga amém. Diz assim o texto: o filho de Jonatas foi Meribe-Baal. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Diga comigo, o filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Agora acompanhe 2 Samuel, capítulo de número 9. Nós vamos ler alguns versículos. 2 Samuel, capítulo de número 9. Meu amigo sonoplasta, deixa Deus te usar hoje, viu? O fundo vai ficar no teclado ali, mas sustenta esse retorno para mim. Deus abençoe vocês também pelo trabalho aqui esses dias. 2 Samuel, capítulo de número 9. Vamos ler o texto. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu possa usar da bondade de Deus para com ele. Por causa da minha aliança com Jonatas, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Diga comigo, Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete.
ele disse: eis aqui o teu, eis aqui o teu. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por causa da minha aliança com Jonatas teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Amém e amém. Coloque a mão na sua cabeça santa que Deus lhe deu. Diga: Espírito Santo, fale comigo nesta noite. Tu conhece a minha vida, conhece a minha história. Fale ao meu coração, em nome de Jesus. Podeis tomar o seu assento, dando glória bem forte para Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Isso aí, tá bom. Meus amados, eu quero aqui ser muito breve nesta noite, mas eu quero que a palavra de Deus alcance a sua alma, alcance o seu coração. Quem está aqui nessa noite necessitado de uma resposta da parte do nosso bom Deus, me dê um sinal, por favor. Eu quero que você dobre a sua atenção. Nós estamos aqui, nós lemos 2 textos, e você que é inteligente percebeu que os 2 textos nos destacam 2 nomes. Os 2 nomes pertencem ao filho de Jonatas. Os 2 nomes pertencem à mesma pessoa. Tanto Meribe-Baal como Mefibosete pertencem ao filho de Jonatas. Para que você entenda, o nome no Antigo Testamento era uma espécie de profecia liberada pela vida dos pais, com sabedoria ou não. Quando o menino nasce, ele recebe o nome de Meribe-Baal, que significa aquele que luta contra Baal, aquele que contende com Baal. Baal é o símbolo legal de Satanás no Antigo Testamento. E agora você vai perceber, a profecia liberada no seguinte nome o pai está dizendo: ele nasceu para lutar contra o inferno, ele nasceu para lutar contra o diabo. Mas um acidente, uma tragédia vai acontecer, que vai trocar, vai mudar o nome do menino para Mefibosete, que significa vergonha, ou aquele que é envergonhado. O nome no Antigo Testamento tinha um peso muito grande. No mundo espiritual, você pode perceber algumas profecias liberadas a respeito do nome. Perceba na Bíblia, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9. Uma mãe está gerando, ela está dando à luz, e ela está sentindo dores no inteirinho do parto. Alguém pergunta o seguinte: qual é o nome da criança? E como aquela mãe está sendo tomada de dores, ela diz o seguinte: o nome dele é Jabes, porque Jabes significa dor. Ela está dizendo o seguinte: como eu sinto dores hoje, ele será um homem de dores amanhã. Perceba, 1 Samuel capítulo de número 4, mais um parto está se dando. Desta feita é a esposa de Finéias que está dando à luz, e quando ela está dando à luz, ela recebe a notícia de que o seu sogro morreu, e a arca de Deus, a glória do Senhor, fora tomada. E alguém pergunta: qual é o nome da criança? E ela diz: o nome da criança é Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Ela está dizendo: hoje eu perdi a glória, e ele terá uma vida sem glória. Até o próprio Deus, para mexer, mudar, trocar a história de alguém, Deus primeiro trocara o nome. Você pode perceber na Bíblia, Deus pega o Abrão e diz o seguinte: a partir de hoje não se chamarás mais Abrão, mas o teu nome será Abraão, que significa pai de muitas nações. Deus pega a estéril Sarai e diz: a partir de hoje não serás mais Sarai, o teu nome será
Sara, que significa mãe de muitas nações. Diz a Bíblia que um personagem também recebe uma maldição no nome quando ele está nascendo, o filho de Isaac e Rebeca. Diz a Bíblia que Jacó nasce grudado no calcanhar do seu irmão Esaú, e o seu pai vai interpretar da seguinte forma: logo nascendo, ele quer tomar o direito da primogenitura, ele quer roubar o irmão e lhe dar o nome de Jacó, dizendo: você é um usurpador, um suplantador, um ladrão, um roubador. E ele vem crescendo com essa herança. Mas quando ele tem o encontro com Deus Yahvé, no Val de Jaboque, a primeira coisa que Deus faz é o seguinte: a partir de hoje eu te marco, eu troco o teu nome, não te chamarás mais Jacó, mas serás Israel, que significa príncipe na minha presença. Eu já quero profetizar para quem quer receber: você não vai ser o que disseram que você seria, você vai ser o que Deus planejou a teu respeito. Se você já está recebendo, levante a mão e solta uma rajada para começar. O menino aqui está sendo beneficiado por uma aliança que o seu pai Jonatas fizera com Davi, quando ainda não era rei. Ele está sendo beneficiado por uma aliança. Dobre a sua atenção: quando a Bíblia fala de aliança, ela está falando de algo de extrema seriedade, de extremo compromisso. Muita gente não sabe bem o que é uma aliança. Davi tem responsabilidade com a família do seu aliançado. A Bíblia nos revela que existem pelo menos duas alianças: a aliança divina e a aliança humana. Em que consiste a aliança divina, pastor? É a aliança de um Deus imensurável e poderoso com a sua criação tão limitada e falha. Desde o livro do Gênesis, você vai perceber que Deus é Deus que se interessa em fazer aliança com você. Lá na inocência do Adão, Deus faz uma aliança conhecida como a aliança edênica. Depois da queda de Adão, Deus faz uma aliança conhecida como a aliança adâmica. Depois Deus faz uma aliança com o velho Noé, conhecida como a aliança noética. Depois Deus faz uma aliança com o velho Abraão, conhecida como a aliança abraâmica. Depois, firmado na lei, Deus faz uma aliança com Moisés, conhecida como a aliança mosaica. Depois Deus faz uma aliança com o próprio Davi, conhecida como a aliança davídica. Deus é Deus de aliança. Quem tem uma aliança com Ele nessa noite? Diz a Bíblia que também é permitida a aliança humana, que também requer um extremo compromisso. É a fidelidade, é a parceria de um homem para com o outro. É o cuidado que um ser humano deve ter com o seu próximo. Quando dois corações entendem o mesmo propósito e se aliançam entre si. O exemplo maior que nós lemos é a aliança de Davi com Jonatas. Diz a Bíblia que o pai do Jonatas intentara matar Davi. O Saul estava desviado, convidou Davi para um banquete no palácio e disse o seguinte: Davi, pode sentar que eu vou te honrar. Mas a intenção do Saul era transpassar Davi com a lança. O Jonatas era sabedor de tal coisa. Na distração de Davi, o Saul apanha a lança, e quando vai transpassá-lo, diz a Bíblia, o Jonatas entra na frente da lança do seu pai e diz: papai, para matar Davi tem que me matar primeiro. Eu fiz uma aliança com ele. Escute uma coisa e dê glória se você entender. Aliançado não é aquele que tem uma amizade com você por causa de segundos interesses. Aliançado não é aquele que bate nas tuas costas, mas no momento da dificuldade ele vai embora. Aliançado é aquele que não deixa você morrer, é aquele que segura na tua mão, é aquele que entra na frente da lança. Eu quero mandar um recado para o inferno nesta
noite pode se levantar macumbeiro, feiticeiro, religioso, fariseu, a igreja de Livramento está aliançada, está aliançada. Quem tem uma aliança com Deus aqui? Diz a Bíblia que esse menino agora vai sofrer um acidente, porque quando chegar as notícias de Jezreel a respeito da morte de Saul e de Jonatas, a sua ama, a sua babá, pegou o menino com 5 anos de idade e, apressando-se ela em fugir, uma tragédia, ele escapou, caiu, ficou coxo, manco, aleijado. O sentimento da babá era o seguinte: se mataram pai, mataram príncipe, estão vindo para matar o candidato ao trono. E ela apanhou o Meribbaal, e apressando-se em fugir, o menino cai, fica marcado. Esta marca consiste em dizer o seguinte: é o diabo dizendo: no palácio você não pisa nunca mais, no trono você não se assenta nunca mais, porque segundo a lei, para ser rei e para ser sacerdote, não poderia apresentar defeito no corpo físico, e agora ele está com os pés marcados, os pés quebrados, ele está sentenciado, o seu futuro está comprometido. O que me traz a interrogação, e eu louvo a Deus porque o Espírito já tem falado aqui nesta noite: quem é que assume a responsabilidade por esses aleijões? Aonde estava o pai dele, que não cuidou do menino? O Jonatas estava interessado em vencer batalhas exteriores, enquanto o diabo estava vencendo uma batalha no seio da sua casa. Aonde estava a mãe do menino que não protegeu, que não cuidou, entregou a uma babá? Aonde ela estava? Eu começo a entender que hoje o diabo aproveita-se da negligência de pais para marcar nossas crianças no seio da nossa família. É muito mais fácil marcar uma criança do que marcar um adulto. O diabo hoje tem forçado a barra na mídia, tem tentado se inserir no meio das famílias para marcar a criança, e os pais ficam desligados a esse respeito. Olhe para mim, dobre a sua atenção. Um bandido só é bandido porque ele aprendeu com alguém a ser bandido. Um traficante só é traficante porque ele aprendeu com alguém a ser traficante. Uma prostituta só é prostituta porque aprendeu com alguém a ser prostituta. Da mesma forma, um homem de Deus só é homem de Deus porque aprendeu com alguém a ser homem de Deus. Uma mulher de Deus só é mulher de Deus porque aprendeu com alguém a ser mulher de Deus. Levante a tua mão que eu já vou profetizar. O diabo não vai marcar tua família, o diabo não vai marcar tua casa. O teu filho está debaixo da mão de Deus. Quem está recebendo? Quem está recebendo? Quem está recebendo? Ele cai, fica coxo, manco, aleijado, e diz a Bíblia que agora ele é levado, conduzido, carregado para uma terra conhecida como Lodebar. Diga comigo, Lodebar. Pastor, o que significa Lodebar? No básico significa terra sem pasto, terra da sequidão, terra árida, terra erma. A palavra Debar no original significa peste que se propaga. A mesma do Salmo 91, pastor Bruno, é a terra da peste, é a terra do desconsolo, é a terra do abandono. Agora perceba o contraste: ele era candidato ao trono em Jerusalém, que significa a terra da paz, terra da bênção, terra da tranquilidade. Agora, depois de uma tragédia, ele é conduzido para a terra da peste de Lodebar. Depois de estar no palácio, senhores, ele vai agora morar de favor na
casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, alguém não tinha conhecimento de quem era aquele aleijado que morava de favor na casa de Maquir, filho de Amiel. Ninguém conseguia perceber quem era aquele cidadão que fora levado e estava vivendo dias maus, dias agoniantes. Se nós tivéssemos tempo nessa noite de dar o microfone para algumas pessoas aqui, alguém iria contar a sua história, alguém iria talvez falar com melhores palavras o que é estar em Lodebar. Quantas pessoas aqui já não sofreram acidentes na sua vida? Se você tivesse uma oportunidade hoje, talvez você diria o seguinte: pastor, depois daquela situação, parece que a minha vida virou. Depois daquela perca, o cérebro humano, segundo a psicanálise, ele não aceita a palavra perder, e se essa palavra for inserida à força, ela vai machucando a alma, ela vai corroendo o espírito. Talvez tu digas: depois daquele divórcio, depois daquela morte, depois daquela decepção, depois daquela situação constrangedora, depois daquela vergonha, depois daquela traição, depois daquela crise, a minha vida não foi mais a mesma. E você esteja hoje vivendo na terra da peste, tendo saudades de Jerusalém. Alguém passava por lá, senhores, observava aquele pobre coxo e dizia: um pobre coitado, esse aí nunca vai chegar a lugar nenhum, depende de alguém para comer, depende de alguém para servi-lo, depende de alguém para carregá-lo. Mas dê glória a Deus se você estiver entendendo. Ele era um príncipe de Jerusalém, ele era dono do trono real. Ai meu Deus! Um historiador diz que em Lodebar estavam os desabrigados, ali habitavam os mendigos na terra de Lodebar, os desacreditados. E quem é que vai dar importância para o mendigo? Quem é que vai dar importância para alguém que vive abaixo do nível estabelecido por essa sociedade corrompida, pelo capitalismo, pelo pecado? Quem é que vai se importar, pastor Cizinho, com o Joaquinzinho lá do Amazonas? Quem é que vai atrás dele? Quem é que vai se importar com alguém que não tem nada para lhe oferecer? Infelizmente, nesse mundo, você é aquilo que você tem no bolso, você é aquilo que você tem na conta bancária. Mas dê glória se você estiver entendendo. Para Deus, você é o que você é aquilo que você nasceu para ser. Às vezes até a igreja não consegue discernir a presença de Deus na vida de alguém que está em Lodebar. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Fernando. Eu fui com o senhor nas favelas aqui do Uruguai, eu vi o seu amor por alguém que não tem nada para lhe oferecer, alguém que não dá dízimo, alguém que não dá oferta, alguém que de repente não tem nem condições de trabalhar. Hoje, infelizmente, valorizamos aquilo que pode nos trazer retorno. Tem muita gente hoje que nunca vai discernir a obra de Deus na vida de alguém que está em Lodebar. Não conseguimos conhecer Jesus na vida de alguém que está por baixo, na vida de alguém que está em crise. Parece que hoje a presença de Deus é atribuída a um nível maior do que o suficiente na sociedade. Deixe de contar um testemunho de fé que vai edificar a sua alma. Isso aqui é verídico. Uma serva de Deus, mulher de oração, tradicionalíssima na igreja, sabe aquela dizimista, sabe aquela que o nome dela já está nos anais da história da igreja? Era essa mulher. A família dela era o seu marido e o seu filho. De repente ela está em casa, o seu esposo começa a ter fortes dores no abdômen, não consegue suportar as dores. Ela entra no carro, leva o seu marido para o hospital. Quando chega no hospital, o médico olha para ela depois de uma bateria de exames e diz o seguinte: eu tenho uma notícia para dar para a senhora. O seu marido está com câncer em estado avançado, e o câncer já tomara toda a região do abdômen. Sabe o que aquela mulher falou para o médico? Eu não aceito isso. Eu creio que o meu Deus é maior do que o câncer. Eu creio que meu Deus vai curar o câncer. E voltou para casa. O médico olhou para ela e disse: eu vou fazer o que se você acredita assim? Mas na outra semana as dores
aumentaram. O esposo dela não conseguia se conter, levaram às pressas para o hospital. Naquela semana ele ficou internado. O médico, depois de outra bateria de exames, voltou àquela mulher e disse o seguinte: ele vai ter que ficar aqui. Eu não quero te desanimar, eu sei que você é crente, mas ele tem mais uma semana de vida. O câncer já tomou o abdômen do seu marido. Ela olhou para o médico e disse: o senhor quer saber de uma coisa? Nós vamos vencer isso em oração. A igreja vai orar, a igreja vai clamar. Ela já saiu do hospital, ligando para todos os irmãos, dizendo: vamos fazer uma campanha, o meu marido não vai morrer essa semana. Eles entraram em oração. Ela chamou o filho dela e disse o seguinte: eu vou subir para o quarto, eu vou entrar em oração pela vida do seu pai. Se alguém bater nessa porta, você não vai me chamar. Enquanto ela estava falando isso, alguém bateu na porta. Ela mesma foi atender. Eram 2h da tarde daquela semana. Quando ela abriu a porta, quem é que estava lá? Um maltrapilho, cabeludo, fedorento. Ela olhou e disse: o que é que o senhor quer? Ele disse: moça, eu só queria comer, eu só queria beber, eu só queria vestir. Ela olhou para aquele mendigo e disse: saia daqui, você não sabe o que eu estou passando. O meu marido está no hospital. E bateu a porta na cara do mendigo e disse: vai embora, eu estou muito agoniada. Olhou para o filho dela e disse: se alguém bater na porta, não me chame. E foi para a oração. A oração dela era a seguinte: ó Deus, eu te conheço, não deixe o meu marido morrer, Senhor. E orou, clamou, chorou na oração. No outro dia, ela está orando novamente: eu te conheço, Jeová, cura o meu marido, arranca ele daquele hospital. Quando deu 2h da tarde, alguém bateu na porta novamente. O menino foi lá e atendeu. Quem é que estava lá? O mesmo maltrapilho, o mesmo moribundo. E olhou para o menino e disse: eu só queria comer, eu só queria beber, eu só queria vestir. O menino disse: mamãe, tem um mendigo aqui embaixo, ele quer comer, quer beber, quer vestir. Ela lá de cima disse: manda ele embora, que eu já conheço ele. Manda, nós não temos tempo para isso. E o menino bateu a porta na cara do mendigo que foi embora. E ela disse: ora bolas, ele não sabe o que eu estou atravessando. E no outro dia, ela ainda estava orando: ó Deus, eu te conheço, cura o meu marido. Quando deu 2h da tarde, alguém bateu na porta novamente. Ela desceu para atender. Quem é que estava lá? O mesmo mendigo, maltrapilho, e disse: eu queria comer, eu queria beber. Ela, pá, vai embora, não volta nunca mais, está interrompendo a minha oração. E o mendigo foi embora. Ela subiu para o quarto e disse: Deus, o meu marido. Quando chegou no domingo, ela não tinha forças para ir à igreja. A igreja estava desesperada. O pastor mandou um carro buscá-la e a levou para o culto. Quando chegou no dia do culto de domingo, o pastor perdeu a direção do culto. Estavam aguardando a notícia da morte do irmão no hospital. Ela chorava. Ela chegou e se deitou no altar. E ela começou a gritar para a igreja ouvir: ó Deus, eu te conheço, cura o meu marido, Senhor. O pastor não sabia mais o que fazer. A igreja estava em lágrimas. Quando de repente lá do último banco se levantou uma irmã de oração, aquelas que sustentam a igreja. Quem crê que tem irmã de oração na igreja? Ela veio marchando no corredor. Ela veio tomada por línguas estranhas. Quando ela chegou no altar, aonde aquela mulher estava gritando, ela começou a colocar a mão na cabeça daquela mulher, e o Espírito de Deus tomou a boca dela. Quem crê que Deus fala? Quem crê? Ela disse o seguinte: mulher, como tu ousas dizer que me conhece? Esta semana eu fui 3 vezes na tua casa e você fechou a porta. O pastor se levantou do banco e disse: eu vou disciplinar a senhora. A senhora não sabe o que ela está atravessando. A mulher se levantou e disse: não, pastor, eu sei o que está acontecendo.
É Deus falando comigo. Assumi o microfone da igreja e disse: igreja, se Deus a partir de hoje quiser curar o meu marido, Ele vai curar. Está tudo na mão dele. E voltou para casa. Na segunda-feira, ela olhou para o filho e disse: eu vou orar pelo seu pai. Subiu ao quarto. Agora a oração mudou. Ela dobrou o joelho e disse: Deus, me perdoa. Eu não te conheci na vida daquele maltrapilho. Eu não te vi na vida daquele necessitado. Ela começou a orar, a lágrima começou a descer. De repente, 2 horas da tarde, olhe para mim. Ela se levantou, desceu as escadas. Quando ela abriu a porta, quem é que estava lá? O mesmo mendigo. Disse: moça, eu só queria comer. Ela disse: já sei. Você quer comer, você quer beber, você quer vestir, pode entrar porque a casa é tua. Posso entrar? Pode entrar. Chamou o filho e disse: leve ele para cortar o cabelo. Deu um banho nele enquanto eu vou preparar a melhor comida que eu sei fazer. O menino foi lá, deu um banho no mendigo, cortou o cabelo. O mendigo se assentou na mesa. Ela fez a melhor comida e disse: você pode comer à vontade. E calamarraça. E o mendigo começou a comer, a saciar a sua fome. Olhava para ele e dizia: que Deus te pague. Ela disse: não, pode ficar à vontade, que hoje a casa é sua. Eu estou cuidando, servindo o Senhor. Depois que ele comeu, ele se levantou da sua cadeira e disse: eu vou embora. Ela disse: pere, não vá agora. Olhou para o filho dele e disse: vai lá no guarda-roupa, pegue todas as roupas do seu pai, traga, coloque na melhor mala. O menino foi lá e trouxe. Ela disse: a partir de hoje, se depender de mim, o senhor não é mais mendigo, o senhor não é mais moribundo, o senhor vai andar com roupas finas, está tudo aqui. Ele olhou para ela e disse: muito obrigado. Eu não sei como retribuir a senhora. Quando ele disse que ia embora, ela disse: pere aí, não vá ainda. Ela foi lá, juntou todas as economias, tudo que ela tinha em dinheiro, olhou para ele e disse: isso aqui é uma oferta para o senhor. Ele pegou aquela oferta. Ela disse: a partir de hoje, o senhor não passa mais fome. Se esse dinheiro acabar e o senhor não tiver conseguido emprego, bata na minha porta 2 horas da tarde. Eu vou abrir de novo para o senhor entrar. Ele pegou o dinheiro, guardou na mala e disse: agora eu vou embora. Ela disse: eu vou te acompanhar até a porta. Ela foi com ele até a porta. Ela abriu a porta. Ele fez que ia embora. De repente ele vira o olhar e olha dentro dos olhos dela. Ela disse: o senhor quer mais alguma coisa? Ele disse: pode segurar na minha mão. Ela segurou na mão dele. Ele olhou dentro dos olhos com um olhar que só ele tem e disse: minha serva, olha o que eu faço hoje. Eu entro naquele hospital, arranco o câncer do teu marido, porque só hoje tu me conheces. Só quem conhece a ele, levante a mão. Levante a mão, só quem conhece a ele. Dê uma rajada de adoração. Olha aí, olha aí. Calamarras. Quantas vezes ele bateu na tua porta? Quantas vezes através do altar ele te pediu alguma coisa? Uracachete. Tem uma unção de Deus aqui. Quem está recebendo? Ai meu Deus. Quem está sentindo a presença dele aqui? Eu não estou fazendo movimento. Tem um caminhão de profecia na minha boca. Levante a tua mão. Existe um renovo espiritual na tua visão. Esse congresso vai te dar sede por almas. Esse congresso vai tirar o teu foco do material e vai te fazer ver o reino do Filho, do amor de Deus.
tá pegando, tá pegando. Tá pegando, tá pegando. Tá recebendo, tá recebendo, tá recebendo. Já tem lágrima no teu rosto. É sinal que Ele já está olhando para você. É sinal que Ele já está te ressuscitando hoje. Abandonado em Lodebar, esquecido em Lodebar, amargurado em Lodebar. Mas diz a Bíblia que certa feita, um rei aliançado se levanta na sua Jerusalém e grita bem alto no palácio: porventura existe alguém da minha aliança para que eu possa abençoar? E de repente outra voz ecoa dizendo: eu conheço o rei Davi e sei aonde ele está. É a voz de Ziba, que já tem um projeto na mão, dizendo o seguinte: o nome dele hoje é Mefibosete. O endereço está aqui, na casa de Maquir, filho de Amiel, na terra da peste. Parece que o rei pega o projeto e diz: Ziba, a minha ordem é a seguinte: você vai sair daqui agora, não é amanhã, é agora, e vai buscar Mefibosete e trazê-lo de volta para Jerusalém. Eu já vou profetizar para quem está pegando a revelação. Dê glória só se for para você. Já existe um projeto com teu nome que já está na mão do rei, e a ordem já está sendo liberada. Pegue agora. O Ziba pegou o projeto. O rei disse: apanha a carruagem real e vá a Lodebar. E lá vai o Ziba, por ordem do rei, procurar a casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Quando ele chega em Lodebar, se tivesse um fofoqueiro de plantão, o Ziba ia dizer: você sabe onde é que mora o Maquir? Você sabe onde é que mora o Amiel? E o fofoqueiro, como quer saber de tudo, ia perguntar: por quê? Você tem uma vitória do rei para Maquir? Você tem uma vitória do rei para Amiel? O Ziba ia dizer: não, o nome do projeto é o nome de Mefibosete, porque quando a vitória vem, ela não erra o nome, também não erra o endereço, aonde ele está, aonde ele mora. Quem crê que a vitória vai bater na tua porta? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Ele vai buscar a casa de Maquir. Ele está lá desacreditado, está lá ferido, marcado pela vida. De repente o Ziba toca na porta e diz o seguinte: Mefibosete, o rei mandou te conduzir novamente para Jerusalém. Mas você sabe que aleijado não consegue andar, aleijado não consegue se locomover, aleijado não consegue caminhar. Mas ordem de rei é irrevogável. Ziba vai convencer o Mefibosete a ser conduzido para Jerusalém. Oh rapaz, o rei mandou te buscar. Se você não pode, é problema teu, mas nem que for carregado você vai, nem se for levado você vai. Olha para o teu vizinho: olha, eu estou esquentando a turbina. Diga para ele hoje: nem se for levado você vai, nem se for carregado você vai. Quem vai? 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 É para mandar levar de volta. O Ziba vai colocá-lo na carruagem real. Pode entrar, porque foi o rei que enviou para você. Eu vou repetir para você que é inteligente, soltar um glória a Deus. Mesmo sem retórica, o Ziba vai sair da terra da peste e vai entrar na carruagem real. Quem está pegando? Quem está pegando? Quem está pegando? Quem está pegando? Foi o rei que mandou buscá-lo. E agora o Ziba, levando, conduzindo o Mefibosete, ele vai acelerar para o palácio. Sabe o que está acontecendo aqui? O tempo do retorno do Mefibosete chegou. O tempo de voltar chegou. Segura na mão do teu irmão e balança ele firme. Vai, balança ele firme. Diga: o teu tempo de voltar chegou. O
teu tempo de voltar chegou. Quem está recebendo, eu vou te explicar para você caprichado, glória. Agarra a mão no teu vizinho. O diabo disse que você já era. O diabo disse que você não serve mais para nada. Mas Deus está dizendo: vai voltar sim, Satanás. Vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, vai voltar a evangelizar, vai voltar a prosperar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Só quem está voltando, só quem está voltando, só quem está voltando, quem está voltando, só quem está voltando, só quem está voltando. Ai, babacas! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Levante a tua mão, levante. Eu não estou fazendo movimento, mas se você crê que tem uma unção que está te levantando de novo, solta 10 segundos de rajada na cara do diabo. Vai!